estou relendo a Bíblia e algo no livro de Neemias me chamou muita atenção. Eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 5. Amém? Neemias 5. Vamos ficar de pé? Diz assim a palavra: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nessa fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Versículo 9. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por essa porção da tua palavra, que é viva, é eficaz. Senhor, a tua palavra é maravilhosa. Senhor, é refrigério para a nossa alma. Senhor, ela nos instrui no caminho que devemos andar. Senhor, é lâmpada para os nossos pés. E nós te louvamos por ela. Te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Para, Senhor, ó Deus amado, ouvir a tua palavra. Jesus, como é bom estarmos aqui, Senhor. Que privilégio é esse que tu nos concedes, Senhor. Ó Deus, de separar esse povo, Deus, para que aprendermos do Senhor. Agora abençoa, meu Senhor, a tua palavra, Senhor. Ela é tua, meu Senhor. Completa a tua palavra em cada coração. Trabalha da forma como tu queres, Espírito Santo, porque tu és aquele que nos convence. Toma o teu lugar, abençoa, trabalha em cada coração, em cada mente, e ser grato, Senhor, em nos edificar com essa porção da palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Todos nós aqui conhecemos a história de Neemias, né? Há pouco tempo a pastora Beth esteve ministrando na escola bíblica a respeito de Neemias. A gente sabe que Neemias, ele foi transportado dentre os cativos e ele era copeiro do rei. E quando ele era copeiro do rei, um dos seus irmãos, Anani, chega perto dele e ele pergunta como estava Jerusalém. E seu irmão fala para ele que Jerusalém estava devastada, que a situação de Jerusalém era crítica. Os muros haviam sido derrubados, a cidade havia sido queimada. E a palavra do Senhor vai dizer que ali Neemias muito se entristece e ele começa a jejuar, ele começa a orar para que Deus lhe desse uma direção e uma oportunidade para ele falar com o rei. Essa oportunidade chega, Neemias aproveita com todas as suas forças a oportunidade e fala com o rei no momento de servir o vinho. O rei pergunta o que estava acontecendo e ali ele fala e o rei dá a ele a oportunidade de ir a Jerusalém para fazer a obra ali, para edificar novamente aquela cidade. E a palavra, se todo mundo conhece, se a gente for só para lembrar, a gente vai ver que quando os inimigos ficam sabendo que Neemias chega ali com aquele propósito, eles se levantam. Afinal de contas, existia no coração de Neemias o desejo de edificar, o desejo de tornar aquela cidade novamente, colocar aquela cidade novamente de pé. E o inimigo se levanta. O inimigo se levanta para pelejar com uma velocidade muito grande. E Neemias, em todo tempo a gente vai ver que ele ora ao Senhor. Em todo instante Neemias está orando ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que com uma mão
Tamanha era a fúria do inimigo que queria se infiltrar no meio deles. O inimigo queria se infiltrar no meio do povo para fazer com que eles parassem, para matá-los. E era tão grande a fúria que Neemias, ele começa a dar ordem ao povo que com uma mão eles trabalhassem e com a outra eles deveriam estar com a espada. A espada deveria estar cingida aos lombos deles. E também ele ordena a um sacerdote que tivesse uma trombeta, já que o muro era muito grande, para que se o inimigo viesse, eles pudessem se reunir. Mas algo me chamou a atenção, amados, quando eu li esse capítulo 5. Porque no meio dessa guerra toda, no meio dessa grande obra que Neemias estava fazendo, a palavra de Deus vai dizer que começa a acontecer problema entre os irmãos. Entre o povo começa a acontecer um burburinho, uma confusãozinha, um probleminha. Entre o povo. Os inimigos atacando por fora, eles tendo que construir, que edificar, que fazer a obra com a espada e na outra fazendo a obra. E o povo começa a ter problemas. E me chama a atenção que no versículo 2 a gente vê, o versículo 1 ele fala assim: foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Isso já me chamou a atenção. Eu falei, Senhor, no meio de uma guerra, no meio de uma luta, no meio de uma batalha, e essa confusão, essa pelejinha acontecendo no meio do povo. E quando a gente vai ver no versículo 2, fala assim, porque havia quem dizia. Também havia quem dizia no versículo 3. No versículo 4, também havia quem dizia. Amados, imagina, Neemias com aquela obra toda para fazer. Imagina ele ali, à frente daquela obra, tendo que reconstruir aquele muro. E o povo enfadando Neemias, porque se a gente for ver no versículo 6, ele diz assim, ó, ouvindo eu, no versículo 6, pois o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Você imagina você com uma grande obra para fazer, o inimigo à tua espreita, você tendo que se cercar de todos os lados, você na posição de oração, de batalha, e a guerra acontecendo no meio do povo. E a Bíblia diz que aquilo muito enfadou Neemias. Muito enfadou Neemias. E ele reúne o povo para decidir isso. E eu imagino o cansaço que não deve ter sido para ele, além de ter que estar à frente daquela obra, além de ter que combater contra os inimigos, ainda ter que resolver as questões de picuinha entre o povo. Isso me chamou muito a atenção, amados, porque eu estou vendo a igreja de hoje dessa forma. Eu estou vendo a igreja de hoje assim. E olha o que Neemias fala para eles no versículo 9. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Ou seja, olha só, vocês estão dando brecha para o inimigo. Será que não é hora de nós nos unirmos? Será que não é hora de estarmos todos juntos nessa peleja? Será que é hora da gente dar brecha para o inimigo? E como está a igreja de hoje, amados? Eu me lembro do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, quando ele vai falar dessas picuinhas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, que ele fala assim, o fato de haver esse problema entre vocês já é motivo de pura perda. Por que vocês não sofrem o dano? Por que vocês não sofrem a injustiça? Está lá em 1 Coríntios, número 6, capítulo 6. E nós temos vivido esse tempo, amados. Aí a gente lembra da igreja primitiva. A igreja primitiva, logo no seu início, a gente não vai ver escrito que a igreja estava saindo para pregar. Mas a Bíblia diz que eles viviam em comunhão, eles viviam unidos no partir do pão, na oração,
um na casa do outro, reunido, unido no mesmo espírito, e a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Porque eles viam a graça de Deus no meio da igreja. Sabe, amados, eu estou com uma situação que eu tenho colocado diante de Deus, que me ocorreu há um tempo atrás. Eu já até compartilhei com alguns irmãos aqui que iam me ajudar, né, Isabelle e tudo. Lá ali onde eu moro, na praça, bem na praça ali, tem um mendigo. E aquilo me comove muito, todos os dias passar ali, olhar para aquilo, começou a me comover. Eu falei, Senhor, que crente sou eu, que não vou lá naquele homem para pregar o evangelho. E aí eu falei com algumas irmãs, porque elas estavam fazendo aquele projeto à noite, e eu falei assim, vamos lá. No dia que a gente marcou, choveu. E ele sai de lá, porque a praça é aberta. E aí a gente tentou marcar outro dia, não conseguiu, tentou marcar, não conseguiu. E eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais essa situação. Eu vou lá, nem que seja sozinha. E um dia, à noite, era uma sexta-feira, eu saí na hora, eu estava indo para o shopping com meu marido e meu filho, quando eu passei ali, que ele fez o contorno naquela praça, rotatória, que eu olhei para a cara daquele homem, eu entrei no shopping e não consegui fazer nada. Aquilo abateu a minha alma de uma tal maneira, e eu falei assim, Senhor, eu não aceito. É um homem que precisa da tua graça, que precisa ouvir do teu evangelho, e eu aqui. E aí eu falei assim, para mim basta, eu vou lá. E no dia seguinte, eu me lembrei que dentro do meu prédio tem uma pastora. E uma pastora da IERC. E eu liguei para ela, eu falei assim, quem atendeu foi o marido, ela falou assim, ela está indo para um congresso de mulheres. Eu falei, meu irmão, eu precisava de um homem para ir comigo, eu não posso ir ali sozinha. É um homem. Ele falou, não, eu vou. E eu vou, meu sogro está vindo, ele tem uma casa de recuperação e ele vai com a gente. E aí eu preparei ali um farnel de comida, tinha comprado algumas coisas, sabe, de higiene e tal, preparei tudo e ele falou para mim, não, só leva a comida. Eu falei, então tá bom. E eu fui lá. Na hora que nós chegamos perto daquele homem, que ele se levantou, ele estava deitado em um banco, ele se é que existe isso, totalmente homossexual. E eu olhei e falei, Senhor, misericórdia. E uns trejeitos, e eu percebi que ele não falava, não concatenava muito as ideias e tal, e falava, e o irmão falava, e ele respondia, e não juntava muitas coisas. E eu saí, quando eu voltei para casa, dei lá a comida, a gente ficou lá um tempo, orou por ele e tal. Quando eu voltei para casa, metade do meu coração estava aliviado. Eu falei, fui lá, cumpri meu papel, levei a comida, a gente falou do evangelho, metade estava aliviado, mas a outra metade do meu coração estava muito entristecido. Porque o que eu queria ver era aquele homem, sabe, longe daquela condição. Eu queria ter visto algo diferente. E aí nós nos reunimos ali na entrada do condomínio, um falou assim, ele é louco, não sei o quê. E eu falei assim, eu tenho um contato com a prefeitura, eu vou ver se a prefeitura vem, recolhe, não sei o quê. E ficou nessa história. Quando eu fui, apertei o botão do elevador, eu falei assim para Deus, Senhor, metade está feliz, agora metade está triste, o que faltou? Na hora Deus falou comigo, faltou poder. Amados, quando eu subi, eu já subi com meu coração já muito entristecido. Meu marido e meu filho estavam lá e ele, mamãe, você foi lá? Eu falei, fui. Mas eu volto com meu coração dolorido. Porque eu estava falando para o meu marido, amados, Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores do que ele fez. Jesus curou, Jesus libertou cativos. Jesus libertou endemoniados. Jesus curou lunáticos. E eu falei, se essa autoridade está sobre a minha vida, se ele disse que obras maiores eu faria, me faltou poder. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está numa situação como essa aqui, tão envolvido com questões, com pormenores, com coisas que não vão nos levar a nada, e nós estamos entristecidos com o irmão por causa disso, chateados com o outro por causa daquilo, enquanto isso, amados,
o reino de Deus não cresce. Enquanto isso está acontecendo no nosso meio, o reino de Deus não cresce. E nós deixamos de fazer o que é essencial e o que Jesus nos chamou para fazer. Eu tenho orado, eu comecei numa batalha, tenho jejuado pela vida daquele homem, tenho pedido a Deus para levantar alguém para ir comigo. De vez em quando eu vou lá, levo uma comida, olho para ele e falo, estou orando por você. Estou orando por você. Mas é alguém, amados, que precisa da nossa misericórdia. E a igreja está envolvida, e quando eu falo igreja, eu não estou falando Filadélfia, entenda bem. Não estou falando Filadélfia, eu estou falando da igreja do Senhor. O corpo de Cristo, ele está envolto em picuinha. Há quem diga, também há quem diga, é assim que nós estamos vivendo. Enquanto isso, o Espírito de Deus não flui. Enquanto isso, as coisas não acontecem. Eu não estou pregando para os irmãos, eu estou pregando para mim. Porque afinal de contas, foi a mim que o Senhor deu a palavra. Eu estou pregando para mim, amados. Nós estamos nos deixando levar por isso, e é por isso que o apóstolo Paulo fala, sofre o dano. Nos dias de hoje ele faria, engole esse sapo, minha filha. Engole, deixa que Deus vai à frente e julga a tua causa. Mas nós não, amados. Nós queremos brigar, nós queremos falar. E o que é pior, muitas vezes ainda levamos para fora e falamos com ímpio. Tratamos das coisas que estão acontecendo, como era o caso que o apóstolo Paulo falou da igreja aqui de Corinto. Então, amados, que nós possamos despertar, sabe? Despertar porque há muitos perecendo, muitos precisando da nossa ajuda. E o que o Senhor espera de nós? Que nós estejamos aqui como se a gente for ler em Neemias 3, eu achei curioso, lá em Neemias 3, que você vai ver que no versículo 4, a partir do versículo 2, ele bota assim, eles começam a edificar um muro, olha só, um do ladinho do outro. Versículo 2 está assim, e junto a ele edificaram os homens de Jericó. O 4, e ao seu lado reparou. Aí no 4, no final, e ao seu lado reparou Zadok. No versículo 5, e ao seu lado, um do lado do outro, um pertinho do outro, um unido ao outro. É assim que o Senhor nos chamou para nós estarmos. Um do lado do outro. Fazendo o quê, amados? Fazendo a obra do Senhor. Um do lado do outro, um pertinho do outro. E no momento que alguém chega perto da Laila, o sacerdote toca a trombeta e se reúne todo mundo para ajudar a Laila. É assim que o Senhor nos quer, amados. Porque o Espírito, ele trabalha na unidade. Quando nós estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo Espírito, aí o Senhor trabalha nas nossas vidas. Eu preciso ser trabalhada pelo Senhor. Eu preciso entrar nessa unidade com os irmãos, amados. Eu, Fernanda. Porque não foi à toa que o Senhor me deu essa palavra. Né? Nós estamos muito assim. Não estou falando da igreja daqui, mas eu estou falando da igreja de um modo geral. Fulano de tal é o quê? É da denominação tal? Fulano de tal. E a gente, enquanto isso, a obra não sai. Enquanto isso, as almas perecem. Enquanto isso, o inimigo ganha espaço. E é isso que Neemias fala aqui. Não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Será que nós não deveríamos vigiar mais? Será que nós não deveríamos andar no temor do Senhor que nos chama à unidade? Por conta do opróbrio dos nossos inimigos? Porque os nossos inimigos estão à espreita. O Senhor nos chamou para uma grande obra, amados. Aonde quer que você coloque os seus pés, você pode ter certeza
que existe obra para você fazer. Eu cheguei há pouco tempo num setor, fui transferida, estou há pouco tempo lá. Entrei, fui num cantinho lá atrás, eu acho que tinha uns 3 ou 4 dias que eu estava trabalhando lá, fui num cantinho atrás para tomar café, aí daqui a pouco eu vejo uma senhora e ela estava muito tensa, muito nervosa e abatida, e ela falou assim, minha filha, eu falei, sua filha está passando mal? Quando eu falei isso, ela desabou, chorando, a família toda destruída, o casamento destruído, a filha em depressão, uma confusão só. Eu falei, minha filha, vamos para o banheiro. Levei ela para o banheiro lá atrás, o pior é que o banheiro não tinha chave, aí eu tive que orar, Jesus não deixa ninguém entrar. Fecha esse banheiro, coloquei a mão, falei, nós vamos orar. Aonde o Senhor nos coloca tem obra para fazer, amados. Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, porque a palavra de Deus vai dizer que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. O Senhor é quem nos leva, o Senhor é quem nos conduz, porque Ele sabe aonde a obra para nós fazermos. E a obra é grande. E sabe como é que nós tendo que trabalhar? Como aqui. Com a espada de um lado e fazendo a obra do outro, ou não é? Ou o inimigo não está à espreita? Quem é aqui que pode deixar a espada de lado? Não pode. Nós estamos dessa forma. Só que aqui está acontecendo no meio dos irmãos. Sabe? Um diz isso, o outro diz aquilo, o outro diz aquilo. Amados, isso é normal acontecer? É normal. Cada um é de uma forma, né? Cada um tem um pensamento, cada um tem um sentimento. Mas se é que eu posso dar um conselho, eu vou usar as palavras do apóstolo Paulo. Vamos sofrer o dano. Vamos engolir o sapo. Vamos pedir a Deus graça, misericórdia. Vamos pedir a Deus ajuda para que a gente possa vencer isso. Vencer. E possamos estar unidos para fazermos a obra do nosso Deus. Amém? Deus nos abençoe.